agir de Deus na nossa vida. No versículo 6, eles declararam para Gideão que os príncipes, ele não tinha os 6, né, Geba e Salmuna, né, em mãos. Né? Então, por que eles deveriam auxiliar se Gideão não tinha isso? Eles rejeitaram essa ajuda. Ou melhor, eles rejeitaram ajudar a Gideão. Né? Eles não o respeitaram como, eles não o reconheceram como líder ali. Né? E muitas das vezes, irmão, nós passamos por essa experiência, né? Por esse, nós somos rejeitados. As pessoas não nos reconhecem, as pessoas não levam em consideração, muitas das vezes, aquilo que falamos, né? Elas não estão nem aí para a palavra do Senhor. Isso mostra que a nossa confiança tem que estar sempre, principalmente, no Senhor, e não no que o homem possa nos oferecer. É claro que o Senhor ele usa meios e estratégias para isso. E muitas das vezes ele vai levantar pessoas para que te auxiliem, mas a sua e a minha confiança principal, a nossa esperança tem que estar no Senhor. É o que o Salmo 118:8 nos orienta. Ele fala assim, ó: melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Aqui nós vemos que a confiança em Deus deve estar acima da confiança nas promessas ou ações dos homens. Porque nós podemos não tê-las. Nós podemos ser rejeitados. Amados irmãos, se Cristo foi rejeitado, pensa bem se eu e você não seremos também. O Evangelho de João, logo no seu capítulo 1, no versículo 11, ele fala assim, ó: veio para os seus, veio para o que era seu. O Senhor Jesus veio para o seu povo, mas eles não o receberam. Veio para os seus, mas não receberam. Assim como Gideão foi rejeitado por aqueles que ele esperava que o ajudasse, Cristo também foi rejeitado pelo seu próprio povo. E você, nós também seremos. Mas, irmão, a rejeição da palavra de Deus na minha e na sua vida, ele não invalida. Devemos, assim como Gideão, continuar a nossa missão, mostrando que devemos perseverar, mesmo quando os outros não reconhecem que Deus nos chamou para fazer. Haverá dias contrários, haverá pessoas que resistirão e não nos ajudarão, mas que nós não nos desanimemos, assim como
necessidade fala que tomou com eles em ao povo de Deus. Então, interessante a gente notar que Gideão ele fez questão de voltar e cumprir aquilo que ele havia prometido com eles. É muito interessante a gente perceber como a justiça de Deus ela é perfeita e executada de acordo com os seus propósitos. E nós, irmãos, nós precisamos aqui, apesar de Gideão estar vingando, ou seja, está cumprindo aquilo que ele falou que ele havia feito, Deus permitiu que isso fosse realizado. Mas nós precisamos entender, como nos diz lá em Hebreus 10:30, o cuidado que nós devemos ter nesse sentido de vingar a palavra dada. Porque Hebreus 10:30 ele fala assim para mim, porque nós bem conhecemos aquele que disse, né? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus é justo e garante que a justiça será feita de acordo com a sua vontade. A justiça pertence ao Senhor e Ele realiza ela de acordo com o teu querer. E é interessante que muitas das vezes nós queremos que o Senhor faça justiça conforme a nossa vontade. Não é assim. Se você recordam lá da narrativa da história do profeta Jonas, os irmãos lembram que era a justiça que ele desejava que Deus fizesse? A cidade de Nínive. O desejo do profeta era descer fogo do céu e destruir tudo. A terra será se abrir por todo mundo. Mas não era essa a vontade de Deus. Então, quando às vezes eu e você desejamos uma forma diferente daquilo que o Senhor faz, nós precisamos entender que a justiça de Deus é sempre justa e correta. O que Gideão fez foi necessário para manter a ordem e o respeito ao Senhor. Mas precisamos entender que a justiça ela é do Senhor. E que nessa luta nós temos no nosso dia a dia contra o inimigo, o Senhor ele concede vitórias, assim como ele concedeu a Gideão. O versículo 26 fala que os reis, Gideão pede para que
o filho ele fizesse essa justiça, mas ele não conseguiu, porque era muito jovem ainda, né? Provavelmente não era nem preparado naquele momento. Então, Zeba e Salmuna disseram: levanta de tudo e arremete contra nós, porque qual o homem, tal a sua força. E Gideão se levantou e matou os dois. Dessa forma, finalizando ali a opressão dos midianitas. Cumprindo a palavra que o Senhor havia enviado a Moisés, em Êxodo 17, 14, onde o Senhor manda que Moisés escrevesse aquilo para memorial, dizendo que ele riscaria totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Deus ele comanda seus servos a lutar contra os inimigos, todos eles que se levantam contra o seu povo. Todos. Mas eu quero fazer um paralelo hoje com você lá para Efésios 6, 12. Porque nós temos visto que a luta do povo sempre foi espiritual. Sempre foi pela... fugiu a palavra, mas pela influência do que essas outras culturas poderiam fazer ao povo de Israel. Mas Efésios 6, 12 fala para nós que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Não é contra a carne e sangue. A minha luta, a sua luta, ela é contra os principados e as potestades. Contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Então a nossa luta não é contra essa pessoa que de repente você não gosta, né? Como a gente brinca, não bate, né? O santo não bate, não é. É contra as suas hostes satânicas. É contra os príncipes e potestades desse mundo. A luta espiritual ela é constante. E a nossa vitória vem pela fé e obediência a nosso Deus. Deus garante a vitória sobre os seus inimigos, tanto físicos como espirituais. Tão somente a nossa confiança e obediência devem estar em Deus. Ele é que dá a vitória e que traz o triunfo. E nessa luta de obediência à palavra do Senhor, todo o tempo nós somos tentados. Todo o tempo vai se levantar provas que nos tirem da nossa missão, do nosso objetivo. E não foi diferente com Gideão. Não foi diferente. Olha a narrativa do versículo 22. Olha a narrativa do versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós
tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste das mãos dos midianitas. Os israelitas querem aqui fazer de Gideão rei sobre eles. Mas ele recusa. Ele recusa. E não só recusa. Ele esclarece para eles que o rei deles é o Senhor. Olha, irmãos, não é o que acontece na mesma porção, lá em 1 Samuel 8:7. Onde o profeta fica entristecido com relação ao povo que pediu um rei para eles. E o Senhor diz a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te dizem. Atende, profeta, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. O desejo por um rei humano foi uma rejeição à soberania de Deus. Pois não te rejeitaram a ti, mas a mim. Olha para você ver, amados, se não é a mesma tentação, se Gideão não teve a mesma tentação que o nosso próprio Senhor teve. Lembra lá quando o Senhor foi levado ao deserto por 40 dias e 40 noites. E no finalzinho desse tempo apareceu-lhe Satanás. E uma das tentações que Jesus sofreu, ele foi levado até o pináculo do templo, está lá em Lucas, capítulo 4, onde Satanás mostrou-lhe todos os reinos da terra, a sua riqueza, o seu poder, tudo aquilo. Mas o Senhor responde em Lucas 4:8. Porque Satanás mostrou tudo a ele e disse: olha, tudo isso te darei, se prostrado, se ajoelhado, me adorares. E nós recebemos a mesma tentação hoje, a mesma. Porque o homem está em busca, uma das coisas que agrada o coração humano é isso. É poder, é riqueza, é glória. A gente quer isso. E muitas das vezes nós nos perdemos nessa busca por isso. Mas o Senhor Jesus responde a Satanás da mesma forma que eu e você precisamos responder. Está escrito. Está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele servirás. Cristo rejeita a tentação do poder terreno, reafirmando que Deus é o único digno de adoração. Amados irmãos, o poder ele pode desviar nosso foco de Deus. Gideão sabia que a sua vitória vinha de Deus, não do seu próprio mérito.
E entendendo isso, ele teve força, teve determinação e rejeitou a oferta da realeza. Ele rejeitou. Assim como eu e você precisamos rejeitar. Só que depois de uma vitória grande, de uma determinação do que o Senhor fez na vida dele e através dele, Gideão, isso é fantástico, né, irmãos? Deus não esconde nada disso da gente para aprendermos. Gideão, ele comete um erro terrível. Terrível, terrível. Ele, no versículo 27, ele faz a confecção de não sei se a palavra correta, a leitura correta é efode. Ele pediu ouro ali para o povo e faz um manto e o pôs na sua cidade em Ofra. E a palavra diz que todo Israel se prostituiu ali após dele. E foi tropeço tanto para Gideão como para sua casa. Apesar das suas conquistas, Gideão comete um grave erro ao criar um objeto que levou o povo à idolatria. Está aí narrado no versículo 27 de Juízes 8. Isso para trazer para nós como foi a mesma coisa que aconteceu lá em Êxodo 32. Êxodo 32, versículo 4, quando Moisés havia subido ao monte, estava lá tendo uma reunião, né, pessoal com o Senhor nosso Deus, que o povo achou que ele estava demorando demais e pegaram no pé de Arão, e Arão, né, você conhece a narrativa, né, onde ele tomou o ouro ali do povo, né? E diz assim no versículo 4, que este tomando-os em suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Olha só. A idolatria é uma tentação recorrente do povo de Deus. Lá em Êxodo fizeram esse bezerro. Aqui agora em Juízes, faça um manto. Olha só que loucura. O versículo 27 fala que todo Israel se prostituiu após essa imagem. E qual que é a orientação em vários locais, mas Paulo nos dá, irmãos, em 1 Coríntios 10, 14. Qual é a orientação aqui que eu e você temos? Nós somos advertidos a fugir de toda forma de idolatria. O versículo 14 de 1 Coríntios 10 fala, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Gideão achou que estava fazendo algo fantástico, como nós às vezes. Como nós às vezes. E esse é o cuidado que nós precisamos ter constantemente. Constantemente entendermos que
Se não tivermos cuidado, depois de uma grande vitória, corremos o risco de sermos idólatras. Precisamos sempre ter esse cuidado, estar sempre meditando, estarmos sempre nos policiando, entendendo que a vitória não vem pela nossa mão, pela nossa força, mas ela vem pelo amor, o cuidado e a fidelidade que o Senhor tem para conosco. É Ele quem nos dá vitória e nos dá a paz. O versículo 28 fala que foram abatidos os midianistas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E sossegou a terra por 40 anos nos dias de Gideão. Houve paz, irmãos. Após a vitória de Gideão, houve um período de paz em Israel. Houve paz, houve sossego, houve tranquilidade. Da mesma forma como o Senhor, como nós vimos, né, em Josué 21:44, onde fala que o Senhor deu repouso ao redor, conforme tudo que jurara a seus pais. Deus cumpre suas promessas de descanso e paz após as batalhas. E eu sei que você tem suas batalhas, você tem suas lutas, você tem seus desafios. E muitas das vezes, esses desafios parecem ser muito mais pesados e duros do que a gente gostaria. Sei que muitas das vezes essas lutas parecem que são muito pesadas e têm consumido muito da nossa energia, da sua energia. Mas sabe por que muitas das vezes estamos tão cansados e desanimados, exaustos e não vendo a resolução desse detalhe? É porque nós não fazemos aquilo que Mateus 11 nos ensina. Mateus 11, eu sei que você conhece, mas para reafirmar para nós, né, a palavra de Deus ela é fantástica por causa disso. Né, ela é viva, ela é atual. Em Mateus 11:28, o Senhor Jesus fala assim, ó, para mim e para você: vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados, aflitos, desanimados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, Cristo ele oferece descanso espiritual a todos os que vêm a Ele. Jogue sobre Ele. Descanse nele. Ontem, uma das coisas que foram faladas é a questão da gente confiar no Senhor. É entregar ao Senhor todas as situações. E eu vejo que uma das dificuldades que nós temos, irmãos, não é entregar, não é confiar, mas é principalmente
descansar. Muitas vezes nós confiamos, nós entregamos, mas nós não descansamos. A gente continua com o peso daquilo em cima dos nossos ombros. Porque nós não esperamos, não temos a paciência de esperar o agir de Deus no tempo dele. Irmãos, ele alivia, confia, espera e descansa. Ele agirá. Ele agirá. Jonas esteve na cidade. Jonas pregou. E todo o povo se arrependeu. Deus deu vitória a Gideão e houve paz na terra por 40 anos. Durante todo o período da vida, do restante da vida ali de Gideão, irmãos. E olha que foi um tempo bom. A palavra fala que ele teve 70 filhos. Olha que bênção. Então descanse, irmãos. Porque o Senhor, Ele cuida de nós. Coloca essa carga em cima dele. Tire de cima dos seus ombros. E confia, espera nele. Então, para nós finalizarmos, 3 aplicações diante de tudo que foi falado nesse capítulo. Em primeiro lugar, nós precisamos perseverar na luta. Gideão estava cansado, seus homens estavam cansados, eles foram rejeitados, mas eles continuaram firmes no propósito que Deus havia dado a eles. Ou seja, devemos continuar firmes na obra de Deus, sabendo que é Ele que nos fortalece. Então, independente do cansaço, independente da rejeição que você tenha, independente do que vão falar a seu respeito, se você sabe que é do Senhor, que o Senhor te deu essa obra, continue firme, sabendo que Ele estará com você até o último fôlego. Mas nessa luta, nessa perseverança, nós precisamos ter cuidado com as armadilhas que o inimigo colocará diante de nós. Ter atenção, irmãos. Gideão, ele ungido ali com a presença do Espírito Santo na sua vida, ele conseguiu dizer não. A busca por poder e status pode desviar nosso foco de Deus. Devemos sempre lembrar que é Deus quem reina sobre as nossas vidas. É Deus que reina. Ele é o nosso alvo. Estar na presença dele, cumprir a vontade dele é a nossa missão. Então, que nessa perseverança e nessa atenção especial contra as armadilhas, quero finalizar dizendo que nós temos que ter cuidado diariamente com a idolatria. Devemos evitar criar qualquer efode em nossas vidas.
coisas que nos desviam da verdadeira adoração ao nosso Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós nos desviamos. E é isso que o inimigo das nossas almas quer. Tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção do verdadeiro objetivo da nossa vida. Porque nós fomos criados, estamos aqui para adorar a Deus e gozar da sua presença na nossa vida diariamente. Então, tenha cuidado com coisas que te desviam da verdadeira adoração, confiança do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor nos continue nos revestindo do teu Santo Espírito, né, para que nós saibamos reconhecer aquilo que tem desviado a nossa atenção do nosso principal objetivo. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis praticantes da sua palavra, numa época que nós temos hoje tantas coisas para nos desviar a nossa atenção. É tanta, mas tanta coisa que realmente precisamos estar atentos à vontade do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez eu quero agradecer às irmãs esse momento. É sempre muito, muito agradável estar aqui pelas manhãs e pedir às irmãs que continuem aí nos seus momentos íntimos de oração, né, orando por nós. Esse final de semana eu precisei ficar de repouso, a coluna atacou muito forte, né? Como a gente fala, aqueles exageros que a gente fez no decorrer da vida quando era jovem. Então agora o corpo sente, né? Foi muita dor. E além disso, vive conosco aqui meu sogro, né? Meu sogro e minha sogra. E meu sogro, coisa da idade, né, irmão? Vai esquecendo, vai esquecendo as coisas, perde muitas das vezes noção de espaço e de tempo, né? E a vida dele toda foi trabalho, irmãos. E ele fica perdidinho. Só fala em serviço o tempo inteiro. Mija em qualquer lugar, gospe em qualquer lugar. E a gente precisa estar sempre próximo dele, porque ele não para, ele anda o tempo inteiro, ele é muito inquieto. Né? E ele tem hora que ele não sabe onde ele está. Fisicamente ele está ótimo, melhor do que a gente, excelente. Mas a memória, a cabeça começa já a variar um pouco. Né? Então, que os irmãos, que as irmãs estejam, quando lembrar, ora por nós, para que o Senhor nos dê paciência, né? Muito amor, né? Muita paciência diante dessas situações, porque realmente não é fácil, é bem cansativo. Mas o Senhor tem nos abençoado. Né? Se alguma irmã quiser fazer alguma participação, nos auxiliar, a gente ainda tem um tempinho. Por favor, fique à vontade. Senão eu vou estar finalizando com uma oração, finalizar aqui essa meditação nesta manhã. Irmão Antônio, está me ouvindo? Estamos ouvindo, irmã. Por favor, fica à vontade.
Eu estava pensando exatamente nisso, né? Que tudo que o senhor falou, que bênção que foi, como foi gratificante, né? Ouvir, estou aqui repensando essa palavra toda e dizer que é um privilégio estar com vocês e dizer o quanto eu tenho aprendido, né? Gosto muito quando o senhor ministra também, porque Deus usa o senhor de uma maneira tremenda, assim, com muita propriedade, para Amém. falar exatamente aquilo que a gente precisa. Então, sinta-se completamente usado sempre, né? Amém. E, e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Essa semana eu andei falando com algumas pessoas e eu tenho tanta gratidão por esse grupo, né, que eu falo para todo mundo dele. E as pessoas querem participar, né? E é muito gostoso isso. Mas que a gente continue falando do amor de Cristo, né? Para nos encorajar, para nos fortalecer, para que a gente tenha essa coragem, né, de Gideão, e não só a coragem, mas também a determinação para ir até o fim. Porque muitas vezes a gente tem coragem, a gente começa a fazer alguma coisa, eu falo por mim, né? Uhum. E aí, quando a coisa começa a ficar difícil, quando eu chego diante de um povo que não quer me alimentar quando eu estou num momento de aflição, eu já quero desistir, sabe? Eu sei que a gente sabe, né, que como Gideão, apesar deles não terem recebido o cuidado que eles precisavam naquele momento para descansar, para se alimentar, eles foram adiante. Eu fiquei pensando, foram como? Com fome, então, né? Então, às vezes a nossa fome, ela é física, mas o Senhor, ele renova as nossas forças, né? Para que a gente suba com asas como águias, que a gente corra e não se canse, né? Que a Amém. gente vai andar e não vai sentir fadiga. Então, é isso. Queria agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, para que a gente continue aí batalhando e orando uns pelos outros nessa graça. Amém? Amém. Nós aprendemos que a nossa força está no Senhor, né, irmã? Não é pela força nossa física ou pela força dos nossos braços, mas pelo Senhor. Que bom. Obrigado, irmã, pela participação. Que o Senhor nos dê esse entendimento, né? Nos ajude a perseverar todos os dias. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. A luta ela é constante, mas nós temos alguém que nos fortalece cada dia, né? E eu sempre tenho sempre 1 Coríntios 10:13 em mente, sempre diante de alguma situação, eu tenho esse versículo em mente, porque o Senhor ele não permite. Olha, irmão, ele é tão não tem palavras para o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele não permite com que nós sejamos tentados além da nossa força. Ele não permite. Ele não permite com que nós cheguemos ao limite extremo. Porque quando há tentação, o Senhor provém a força para que nós resistamos. Ele é fantástico. O Senhor, ele é demais, né? Então, como está dizendo aí, ó, não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará que sejamos tentados acima do que podeis, que nós possamos suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Obrigado, irmãzinha. Maiara sempre muito atenta, nos auxiliando. Obrigado, irmã. Então, o Senhor, ele tudo que nos advém, irmã, está no controle do nosso Deus. Faz parte do propósito dele para a nossa vida. E sempre quando nós resistimos, nós nos sentimos mais fortalecidos. Eles não foram alimentados fisicamente, mas foram espiritualmente, assim como nós, né? Na maioria das vezes. Que o Senhor, ele, nesse dia, possa nos fortalecer desta forma. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque é muito bom, apesar de separados, estarmos juntos aqui,
através da internet, ó Pai, te adorando, louvando ao teu nome, ó Pai, e declarando que só o Senhor é Deus na nossa vida, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Dá-nos, ó Pai, intrepidez. Ajuda-nos, ó Senhor, a aproveitarmos as oportunidades. Ajuda-nos, ó Senhor, a não desistirmos diante da resistência das pessoas, ó Senhor. Mas ajuda-nos a perseverar no Senhor, ó Pai. Que o Senhor sempre nos dê palavras adequadas, nos momentos adequados, ó Senhor, da forma adequada, ó Pai, para que ela possa dar graça aos ouvintes, ó Senhor. Para que o teu Santo Espírito agindo ali haja transformação, haja reconhecimento, ó Pai, e haja, ó Pai amado, arrependimento e entrega dessas vidas aos teus pés, ó Pai amado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Pai. Obrigado. Pai amado, tão somente que hoje, Pai, as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, ó Pai, sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Não nos deixe, ó Senhor, fazer nada antes de colocarmos essa nossa atitude diante do Senhor, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos mostre se essas atitudes a serem tomadas, essas decisões, estão de acordo com o teu querer para a nossa vida, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a andarmos de acordo com a tua soberana vontade, sempre, Senhor, sempre. Livra-nos, ó Pai, dos laços do passarinheiro, Senhor. Livra-nos, ó Senhor, das tentações, ó Pai, no sentido de que caiamos nela, ó Pai. Em nome de Jesus nós te suplicamos e te adoramos, ó Pai, e te agradecemos por mais esse momento passado na tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, amadas irmãs. Deus abençoe. Boa terça-feira. Amém. Deus abençoe todo mundo, pessoal. Até. Amém, obrigado. Ótimo dia a todos. Amém. Obrigada pela palavra, seu Antônio. Foi muito edificante. Bom dia. Gratidão. Bom dia, irmão. Paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.